primeiro para a nossa thumb. Vocês lembram dele, do Poupa Ganha? Sim. Era um jogo digamos, de aposta. Não é da minha época, não. Pesquisei na época. Foi, né? Pesquisei isso aí. Aí eu me lembrei de Poupa e Ganha, porque é o seguinte, vocês estão vendo ali o treinador do esporte, Mariano Sosso. Vocês estão vendo o médico e o preparador físico. E a grande questão é, vai poupar os jogadores na partida de hoje com 8 anos ou não? E se poupar, ganha o jogo? O esporte tem a condição hoje de poupar o time e ainda assim ganhar do Ituano? São performances completamente contraditórias, né? O esporte tem 100% de aproveitamento e o Ituano tem 100% de desaproveitamento. Ou seja, um tem tudo que quis, conquistou, 4 vitórias, marcou gols, tudinho, e o Ituano não fez um ponto sequer na competição. A gente vai mostrar números para vocês. Então a pergunta que a gente deixou na tela foi a seguinte: poupa e ganha, o esporte vai poupar alguns jogadores, poderia poupar alguns jogadores ou não? Ou vai colocar o time principal? A gente vai debater e muito isso aqui. E aí a enquete é o palpite dos traíras, né? Você acredita que dá Ituano, dá empate ou dá esportes? Estamos no ar, numa parceria com a Pitu Remix, gostosa e já vem pronta para beber. Da Unibra, o maior e melhor centro universitário do Nordeste. Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Tita Therapy, aplicativo que facilita a rotina e a organização de todos os envolvidos com o autismo. Carol Esportes, aqui o seu time começa ganhando com a nova roupagem da Tronadom, com a gente também. E La Casa, sabores incríveis em um espaço de atmosfera única. Participe com a gente também, escutando a gente no Spotify. Você pode ouvir todos os programas. Fala, Trairinha. A gente chegou a 6 mil inscritos. 6 mil inscritos? Passamos de 6 mil inscritos no canal, a nossa meta é 100 mil. Vamos lá. Como eu falei, lembra a história dos 3 porquinhos? Tu bota a casinha de palha, ela chega, passa e vai embora. O lobo mal derruba. Você bota a casinha de madeira, vai lá, mas ele termina derrubando. A de tijolo é tijolinho por tijolinho, mas quando a gente chegar a 100 mil, os 100 mil serão os 100 mil seguidores mais fiéis do YouTube no Brasil. Pode ter certeza. Quem entra aqui não sai. Eu não conheço uma pessoa que entre, assista ao programa e não permaneça com a gente. Então a gente vai devagarzinho, mas sempre tendo essas repercussões do que acontece aqui no nosso programa. Vamos começar, porque hoje tem Ituano Esporte a partir das 7 da noite. No Capricho! Pergunta primeira para os traíras. O esporte, mesmo jogando fora de casa, é favorito, favoritaço ou favoritinho? Lúcio Surubi. Olha, Léo, pelos números, né, a gente diz que o esporte é favorito, né? Favorito, porque é favoritaço, Favoritaço, favoritinho ou favorito? Olha, muito pênalti, mais ou menos pênalti ou pouco pênalti? Na linguagem que você eu falou. sempre vou nessa questão da meia boca, né? Nem favoritinho, nem favoritaço, favorito no meio, né? Sim. Porque vai depender muito da escalação que ele vai colocar, né? O Ituano vai jogar em casa, mesmo não tendo um aproveitamento nenhum, não tendo aproveitamento nenhum nesse início de competição, mas não deixa de ser o Ituano, não deixa de ser uma equipe que está acostumada a jogar grandes jogos, né, contra grandes equipes, e é uma Série B, né? Série B oferece surpresas, muitas surpresas, mas o esporte tiver que apostar, eu aposto no esporte, tranquilamente. Só uma observaçãozinha pequena que você não colocou aqui, viu, Trairinha? O esporte nunca venceu o Ituano no Novelli Júnior, jamais venceu lá. Mas, se há uma chance para esse tabu ser quebrado hoje, já. Eu acho que o esporte é favorito, não é o favoritaço, como na gíria se fala, né? O Ituano está num momento ruim, eu acho que o esporte precisa aproveitar o momento dele. Se vence, ele cria já uma gordura entre os 4 primeiros, que é o mais importante para o esporte, é subir divisão. Se for ganhar o título, ainda melhor. E o investimento foi para isso, para subir divisão. Então, tem que aproveitar esse momento. Eu acho que de poupar, não acredito que ele vai poupar ninguém, porque ele tem que aproveitar o momento, a confiança desses jogadores, que é importante no futebol, principalmente em ponto corrido. E o Ituano está tentando uma recuperação, vai tentar uma recuperação, né? E tem que ser de imediato, se quiser não se complicar aí para frente, né, e descer de divisão. Vai ser um jogo interessante, eu acho que vai ser um jogo bem aguerrido, bem disputado, mas o esporte é favorito, sim. Beto? Eu vou se fosse na Arena, era favoritaço. Certo. Na Arena seria favoritaço. Eu vou no favorito também, como Jabas e Lúcio. Eu acredito que ele vai fazer algumas alterações. No início? No início, porque o esporte tem 4 pendurados. Né? O
Sport tem Pedro Lima, Felipe, Tite Ortiz e Gustavo Coutinho. E o técnico, Mariano Souza, está pendurado. Então, pode ser que ele, olhando aqui, ele queira ou fazer com que ele jogue e leve o cartão para o jogo seguinte, que é em casa. Então, Ele pode fazer isso, né? Mas aí, se ele bota Tite Ortiz, é titular, é aquela questão. É Tite, é Parleta, é Alain. vamos discutir lá na frente. E aí eu agora. acho que ele mantém. Eu acho que ele vai fazer uma alteração, vai fazer alguma alteração aqui nesse time e para ver. Mesmo assim, mesmo que ele faça qualquer mudança, a gente sempre fala, né, que ele tem 11 titulares, tem 3 reservas. O Fábio Matheus não viajou, né? O Fábio Matheus acho que foi o único, o Zé Roberto, né, que está passando o processo de transição. Ele não está, para mim, entre os 14 Eu titulares. ainda Você coloco ele. Você coloca 3, que é Paleta, Colo- Ortiz e Zé Valente, Roberto. Ortiz e Roberto. E Zé Roberto. Eu colocaria ainda o Fábio Matheus Então nessa você lista. coloca 4 titulares no banco. No banco. 4 vai fazendo aquela coisa, né? Sim. Então, eu acho que ele vai fazer alguma alteração. Eu acho que ele faz alguma alteração do time que a gente vê ele jogando. Mas é favorito. Bota a thumb de Favorito. novo. Bota a thumb de novo na tela, só para chamar a atenção desse detalhe que a gente colocou ali atrás. Isso aí vai acontecer, na opinião de vocês, aquela reuniãozinha ali atrás, Deve ter acontecido. com o treinador, o preparador físico e o médico. O médico não entra nessa, velho. Não, pra Quem dizer entra, quem clinicamente entra, quem o jogador. entra, quem entra É só se é a tiver algum fisiologia. problema, né? Se tiver mas como é que alguém, né, que tá Reinaldo, com desconforto, que se tiver porque algum desconforto... a fisiologia é quem dá o... Mas o médico, O final, né? Mas o médico ele vai dizer assim, por exemplo, vamos supor que o Zé Roberto não foi, né? Mas vamos supor que o Zé Roberto tivesse ido, a pergunta iminente é para o médico. Ele está 100% recuperado, porque muita gente, eu digo sempre assim, toda vez que o jogador estiver no banco, para mim, ele está clinicamente recuperado. Ele pode não que estar ser. fisicamente, mas clinicamente ele tem que estar recuperado. E só numa final que é mas- diferente na vida. mas o Numa processo- final, Na pode- final você bota de esparadrapo, Mas você... o diabo, o cara joga. a infiltração. O processo de liberação é esse. Teve a lesão, vai para o departamento médico. O departamento médico avalia, diz o que é, passa para a fisioterapia. E aí a fisioterapia vai fazer. Quando a fisioterapia estiver pronto, vai dizer o jogador está liberado. É a fisioterapia quem libera. Porque o médico já liberou, a E aí parte vem o médica já está preparador liberada. físico para dizer se ele tá Pois é, aí... Quanto tempo ele pode jogar? 100% fisicamente, Exatamente. Quanto se tempo não ele tá- pode jogar? Quanto Pois é. Entra, vai do fisioterapeuta para Isso. Vejam só. preparação Só para física. completar, Léo, o Sport tem Ituano, sábado, aí. Havaí, depois os 2 jogos, Atlético Mineiro e Fortaleza, Fortaleza. depois o Goiás Então, fora. eu acho que ele pode fazer nisso, essa questão de, vai olhar para ele, não sei se ele está com vontade de jogar contra o Atlético e dizer, rapaz, eu vou Tá, ganhar esse jogo. Eu acho que ele está mordido. Não, com vontade ele tá. Agora, se ele tiver que poupar, é contra o Eu Atlético. não acho, não. Ele não pode poupar Poupar a contra o Série B, Atlético, não. não. Ele não pode poupar a Série B, não, que Série B Eu acho que também Série não. B é o campeonato Eu de não. acesso. Se Aí viu- faltar um ponto por causa de uma poupada, porque poupou contra o Atlético Mineiro, venceu de 1-0, pô, era Corretíssimo, jogo Lúcio. difícil. Aí o pau Corretíssimo. come, meu velho. Tivemos uma grande discussão ontem na CBN sobre isso. O César acha que deveria poupar contra o Atlético. Eu poupo da seguinte forma. A sequência é hoje o Ituano, sábado o Havaí, aí vem quarta Atlético, domingo Fortaleza e depois o Goiás. Certo? Eu vou sentar com os dois, por isso que eu incluí o médico, Lúcio, na parada. Porque tem Zé Roberto aí que vai estar nesse quadrante aí, nesses 5 jogos. Provavelmente no final de semana deve estar livre. Pois é, nesses 5 jogos que complementam maio, o último jogo será no dia 31. Essa data me lembra alguma coisa. Deixa pra lá. 31 de maio, o Sport joga com o Goiás. Eu sento com os dois aqui. Aqui, ó, os dois. Vamos lá. Eu quero todo mundo inteiro para o jogo contra o Atlético Mineiro, porque vale muito para a gente psicologicamente, vale muito para a gente para efeito do Brasil ver, vale muito para a gente para efeito financeiro. O jogo custa 3 milhões se o Sport passa. Eu quero o time inteiro contra o Fortaleza, porque é um título que eu quero buscar. 2 anos o Sport bate na trave. O Sport decidiu com o Fortaleza lá, perdeu. O Sport decidiu com o Ceará aqui, perdeu nos pênaltis. Vai para a terceira final se passar pelo Fortaleza. Essa final será contra o Bahia ou contra o CRB, não se sabe ainda, possivelmente lá em Salvador, porque o Bahia tende a vencer os 2 jogos contra o CRB, ou vencer um e empatar outro. Se vencer um já garante, né? Não, é um jogo É só. um jogo É um jogo só. É um Pronto. jogo O Bahia, se o Bahia vencer no... Que é também no domingo, no mesmo horário, tá? Perfeito. Então, eu, treinador, no lugar do Sousa, queres entender uma pessoa, se coloca no lugar dela. Eu digo para o departamento, todo mundo aqui, departamento físico, fisiologia, médico. Eu quero todo mundo inteiro para esses 3 jogos que vem pela frente: Atlético, Fortaleza e Goiás. Eu só ganho desses 3. Eu só ganho esses 3 jogos. Só tenho condições de ganhar esses 3 jogos com o time completo. Se há um jogo onde eu posso ganhar sem estar com o time 100%, é hoje contra o Ituano. Se há um jogo onde eu posso poupar algum jogador, é hoje.
Então me digam, eu não vou poupar ninguém, mas vocês garantem que eles vão estar tranquilos para jogar Atlético, Fortaleza e Goiás? Mas ele vai poupar contra o Ituano e depois vai jogar contra o Avaí com o time titular? Você não acha que é melhor poupar contra o Avaí, se tiver que poupar, do que contra o Ituano? É porque o Avaí é mais Porque é time do mais que o Ituano. próximo, mas o Avaí é mais próximo sei, mas é em casa, né? dos jogos Eu é sei, em casa. eu sei. É porque quando a gente fala em poupar contra o Ituano, primeiro, para mim ele não vai com o espírito de poupar porque ele levou todo mundo. Porque se fosse para poupar, é uma viagem a menos. Deixa os caras descansando, 3, 4 que estão mais. Você tem a máquina de secar, né? Mas a máquina de secar ela vai acusar quando tiver prestes a ter a fadiga. Mas você tem o fisiologista que acompanha todo dia. Só esse aqui. Quer ver uma palavra que o Sousa usou? E por isso que eu achei que ele fosse poupar? Ele usou a palavra minutagem na coletiva passada contra o Brusque. Ele usou, a gente tem observado bastante a minutagem de cada jogador. O Ricardo Luiz, que cobre o esporte para a CBN, ele cravou que vai com o time titular. Eu não sei. Eu não sei. Porque, Léo, você pode fazer da seguinte forma: os caras vão pro jogo, 15 minutos do segundo tempo, 20 minutos do segundo tempo, tirar os caras, aqueles que estão mais desgastados, né? Pois é. Jogo, né? Pode fazer isso. Agora eu não pouparia na Série B. Uhum. E daria prioridade ao jogo do Fortaleza. Não daria prioridade ao jogo do Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, se eu puder ir com a força máxima sem risco, eu vou. Mas o meu fundamental é Série B. Primeiro é Série B, não quero nem saber. Porque tu tá olhando 3 milhões do Atlético e tu tem que olhar 70 milhões, 80 milhões da Série B do próximo ano. Tem coerência. Pois é. E o jogo do Fortaleza, que é um jogo que eu tenho uma possibilidade grande de conquistar. Para eu conquistar, não vou ter esse desgaste todo que O se eu jogo é em casa. pudesse vencer a equipe do Atlético Mineiro. Com Porque para eu 40 vencer o mil Atlético pessoas Mineiro, eu tenho que jogar. dentro de campo Você torcendo, tem, né? você tem vários eu aspectos concordo. aí. Se for para escolher um jogo para poupar, seria esse. Que é o mais. Na teoria. É o na que teoria, menos o mais esporte fácil. vai precisar dos titulares. É o jogo em que menos o esporte precisará Mas o dos raciocínio de titulares. Lúcio é correto também. Porque você Os chega dois com times todo o dando a ver. Atlético. Aí eu tô vendo que rapaz, se o Lucas Lima jogar, ele vai estar meio pau contra o Fortaleza. Melhor não. Aí poupa. Mas... Poupa Lucas. Eu olho o jogo do Atlético com aquela coisa. Eu vou na torcida. Eu vou no ambiente. Eu tô em casa. Eu tô com a torcida. Eu tô com um grupo. Pelo que a gente observa, e o que Rafael Thierry, não sei se é a entrevista do Rafael Thierry hoje. Rafael Thierry deu uma entrevista dizendo que tá muito bom o grupo, muito unido. O treinador puxa isso do grupo. Tudo. Então, se ele tem esse grupo na mão, quem entrar vai querer jogar. Então quem entrar vai querer jogar. Então eu acho que tem raciocínio também. Essa coisa de Também. poupar. Eu acho, por que eu coloquei poupa e ganha? A primeira pergunta é, vocês acreditam que se o esporte poupar 4 ou 5 jogadores, ainda assim será favorito contra o Ituano? Eu acho que não. Não? Acho que já tem uma dificuldade bem maior. Léo, Pelo fato de não vai ser ser lá um em jogo Itu. fácil. Tu acha? Não, é um início de competição. O Ituano perde os 4 jogos. Isso é muito ruim, tira um pouco da confiança, tira um pouco da paz de jogadores, de treinador, de todo mundo, mas existe na mente de todos que precisam recuperar. E esse precisa recuperar, às vezes, a superação. Não vai ser fácil. Não pense que porque o time está em última colocação que vai ser fácil, não vai. Eu acho que se poupar, já... Por quê? Porque, você já disse, tem quanto? 13, 14 titulares, vamos dizer assim. Qual é o jogador que vai entrar? Ele vai dar o mesmo nível? Veja, o Lúcio falou uma coisa sabe, aqui, né? o Lúcio falou uma coisa que também é defensável. E eu falo há muito tempo isso, né? Eu digo assim, não guarda bala. Vai para um jogo, bota os principais e descansa depois. Mas tem aqueles que pensam o contrário. Bota 2, 3 reservas. Se houver necessidade de colocar os titulares em campo, coloca Sim. os caras no segundo tempo. Os dois caminhos dando à venda. O que o Sousa fizer hoje, para mim, é defensável. Se ele quiser poupar, eu entendo. Se ele não quiser poupar, eu também entendo. Olha, se jogar o Barleta e ficar, um exemplo, o Lucas Lima fora, não faz tanta diferença. Lucas Lima. Não faz tanta diferença, Pra mim porque faz. tem o Alan Ruiz que faz esse papel não no acho meio. não. No meio, mesmo que ele jogue um pouco aberto. Mas se ficar fora o Alan Ruiz e o Barleta jogar, não faz tanta diferença. Se o Zé Roberto tivesse bom No lugar do Coutinho. do Coutinho, não faria tanta Eu diferença. só excluo o Lucas Lima dessa parada. Mas alguns jogadores, Mas principalmente é do grupo que o que mais a sente o dupla de ritmo. zaga, principalmente a dupla de zaga e os 2 laterais, É o que mais complicado sente o ritmo. poupar. Pela função, Beto, que ele traz assim. Então, mas ele sente o jogo. Mas aquilo que a gente já discutiu aqui, bota alguém protegendo o Lucas, não faz ele voltar com o lateral, não. Deixa ele lá na dele, porque aí ele consegue. Essa minutagem dele é de 60 minutos hoje.
Lucas joga 60 minutos de alta intensidade. Essa variação para 65 minutos ou 55 minutos vai de acordo com o desgaste que ele tiver no jogo, por ter que voltar. Ele vai jogar com o Atlético, vai voltar com o Arana, ele vai ter um tempo de jogo. Se ele joga ali e tem cobertura suficiente, o Fabrício Domingos faz a vez ali durante. Quem fazia muito isso era Fabinho. O Fabinho cortava muito pro lado direito, fechava muito pro lado direito, inclusive ia no apoio pelo lado direito. Vamos ver, assim, o que eu estou colocando é que qualquer que seja... Mas, Léo, você sempre disse que não devia poupar. Eu estou colocando, depois dessa reunião desses caras aí, a minha ideia é não poupar ninguém. É jogar domingo, tá dentro do prazo regulamentar? Tá. Tá dentro do descanso necessário? Tá. Então joga domingo, quarta, domingo, ou seja, quinta, domingo, terça, sábado, tanto faz. Uma variação de 66 horas de um jogo para o outro. Não poupa ninguém. O que eu estou dizendo é o seguinte, eu chamava os caras para dizer o seguinte, não me venham fisiologistas de plantão, médicos de plantão, chegar para mim e dizer que eu vou ter que poupar jogadores lá na frente. Porque se eu poupar, eu perco do Atlético. Se eu poupar contra o Fortaleza, eu perco do Fortaleza. Se eu poupar contra o Goiás lá, eu perco do Goiás. Se há um jogo onde se vocês disserem, nesses 5 jogos, alguém tem que descansar, então descansa hoje. Porque eu acredito que eu ganho do Ituano, mesmo poupando alguém. Se eu poupar desses outros jogos, eu não ganho. Se o treinador disser isso pro médico, ele vai poupar. Ele vai querer dizer, não, então vamos poupar agora. Se ele disser que não vai me atrapalhar, ele não precisa nem do médico. Se for o caso, ele vai poupar. Se o médico achar, não é nem médico, o fisiologista. Se eles acharem. Se ele tem a certeza que vai ganhar. Ô, Lúcio, é porque hoje quem último fala... Certeza é fogo. Não, certeza não tem. Mas assim, não há indício, nenhum indício que diga que ele vai esse jogo com esse time que eu tô aqui. Pronto. Se ele tiver essa certeza, então tem que ir. Se ele dissesse... A confiança de que com esse grupo que eu tenho, eu consigo ganhar não tirando 3, 4 corro risco. Me tira uma dúvida. Naquele jogo do Sport contra o São Paulo, que o Sport ganha com 2 gols de Sabino, perdeu aqui 2-0, ganha lá por 3-1, 2 gols de Sabino iguais, né? O Sport poupou alguns jogadores naquela partida contra o São Paulo. Eu não estou lembrando, mas ele não foi com o time titular. Ele foi com 3 zagueiros, não foi? Ele jogou com 3 zagueiros. Eu me lembro de jogo. E ele foi, tipo assim, sabe? Então, depois pode ver a escalação desse jogo. O Sport São Paulo, na Copa do Brasil, no ano passado. Copa do Brasil, no ano passado. Aí dá uma olhada na formação desse time. Porque pode ser, Lúcio, pode ser. Eu não pensaria assim, não. Porque eu acho que é um jogo de muita projeção e muita autoconfiança. Eu vi o jogo do Atlético ontem, não sei se vocês assistiram. Assisti. Cara, o Atlético ele passou o jogo inteiro tocando muita bola, posse de bola, 74% de posse de bola, dentro da casa do adversário. Pá, 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 pá. Mas o time ia e pum, pum. O comentarista chegou, era Fábio Santos, que estava comentando o jogo, chegou e falou assim, cara, sai o gol do adversário, e na hora que sai o gol, fala assim, peraí, mas o outro time está melhor do que o Atlético, até tinha posse de bola. Aí ele disse, foi mais eficaz. Foram 2 chutes. A marcação foi Duas faltas. Do Léo Fernandes. Duas faltas Que ele cobra. Não, uma mas pega no teve travessão, oportunidades durante o jogo. Eu também vi o Sim. jogo. E outra coisa, a marcação foi muito boa. Não conseguiram entrar, Lúcio. Eles ficavam rodando a bola, mas não entrava, não criava, porque não deram oportunidade. São marcações. É a aposta do treinador. Em vez de marcar lá em cima, marcou mais atrás. Ora lá atrás mesmo e ora na intermediária. Do Penharol, como é o nome daquele treinador? Apesar a fisionomia dele, não sei se tem aí o nome. Tem. Eu não sei. Não tem o nome dele. Eu acho que ele treinou algum clube aqui, não sei se o Inter ou o Atlético, eu tenho dúvida. A gente vai mostrar essa imagem, mas o que eu achei. O jogo foi tão acirrado, foi briga o tempo inteiro, toda hora. Diego Aguirre. Pronto, ele foi Foi treinador. do Inter. Foi do Inter. Tem uma série de discussões durante o jogo, né? Tem uma hora que o jogador do Penharol mostra 5 estrelas, tem 5 conquistas de Libertadores, né? Ele joga na cara do... Marquinho também mandou aqui. Diego Aguirre. Né? Obrigado, Marquinho. Pois é, mas enfim, esse Atlético, ele mostrou vulnerabilidades, né, no jogo de ontem. Tem 2 vertentes. Vai com a força máxima e encara, tá 2-0 para o adversário, ele está jogando em casa agora, o segundo tempo de 90 minutos e acréscimos. Ele vai jogar 100 minutos jogando em casa, precisando reverter um placar de 2-0. Essa é a linha de raciocínio do esporte. Se tomar um, vai ter que fazer 3. Se tomar outro, vai ter que fazer 4. Ele vai ter que jogar, tá 2-0. É um jogo que começou o segundo tempo agora, na hora que o juiz apitar. E vai ter que reverter o quadro. Se o Sport encarar, cara, eu vou poupar e tem lá o seguinte, a derrota a gente já tem. Bota um time solto, um time que tenha condição, porque alguns jogadores do banco do Sport, a gente citou 3, Beto citou 4, né? O Tite Ortiz, Você botou esse jogo, o próprio Fabinho que você falou. Bota Fabinho nesse jogo.
Fabinho, fala o seguinte, vai Não ter essa vai missão sentir, dessa não vai partida. sentir, né? Ele não vai sentir. Vai sentir essa. Vai ocupar esse lado direito. Ó, vê outro jogador aí. Precisa estudar a maneira primeiro de jogar, Léo. Independente de se ele vai poupar ou não. Estudar a maneira que o Atlético joga, como ele gira essa bola, qual o ponto forte do Atlético, que na minha opinião são as partes das laterais. Eles abrem muito dois jogadores, justamente, né, para poder sobrar espaço no meio para alguns jogadores que são bons bola na área tecnicamente. Sarabia, principalmente, tão bola na área e o Perotti. Tem que estudar, independentemente de se jogar o Fabinho ou de poupar lá o Se não poupar, Jarbinhas, Pedro vamos ver. Lima ou outro jogador, né? Se não poupar, a gente vai discutir uma coisa aqui, porque bota o time na tela que deve jogar. Se ele não poupar, o time será esse aí, ó. Kaique, Pedro Lima, Thierry, Castanha e Felipino. Tem discussão com Felipe, Fabrício Domingues. Aí vem uma discussãozinha já. Lucas Lima, Coutinho e Romarinho. A discussão é Alan Ruiz. Alan Ruiz, Ou Barleta. Barleta ou Tite Ortiz. São 10 titulares no esporte. Tire daquela equação ali do esquema tático que está na tela, Alan Ruiz. Tirou Alan Ruiz dali, todos são titulares. Todos os outros. Só tem essa vaga. Se ele botar Barleta, ele puxa Lucas Lima para o meio. Se ele botar Tite Ortiz, ele mantém o Tite Ortiz na vaga do Alan Ruiz e às vezes reveza. O Lucas Lima cai para o meio, o Tite Ortiz cai para a direita. Eu, particularmente, prefiro o Tite Ortiz. Está numa fase melhor, vive um bom momento, dá mais ritmo. E o que a gente tinha de defensabilidade do Alan Ruiz era a bola parada em que... Você. Em que o Tite Ortiz... Você. Eu. É porque eu não gosto de dizer eu, Beto. Vai ter que dizer, porque Tá bom, então, pra mim, Alan bom. Ruiz é titular desse time. É? Eu acho o Tite Ortiz hoje, houve 2 cobranças de escanteio, porque aquela bola mortal lá do Alan Ruiz, ela acostumou a pegar todo mundo no primeiro pau, né? Fecha Thierry, fecha... Se vocês olharem no gol que o Tite Ortiz bate o segundo gol, vai todo mundo no primeiro pau, achando que a bola vai ser ali. E o Barleta Ele tinha batido 2 ali. Os caras tinham cortado. Eu, para esse jogo, eu colocaria o Barleta. Barleta, É uma equipe mais Lúcio. uma equipe mais ofensiva, com jogador que a quebra bronca. linhas, Qualquer- tem mano a mano, ele calma, ganha. não vê não, fica em cima do muro não. Não, eu falo Não, vai ficar não. Escolha um. Alan Ruiz, Não, escolheu Barleta, Tite Ortiz, difira. Qualquer um que ele colocar pra esse jogo aí tá certo. Qualquer um. Eu acho. Qual é a sua opinião? Você não tem opinião? Não? Eu tenho opinião? Não. Então eu vou colocar Tite Ortiz. Pronto, pô, chegou e Mas e concordou comigo. Não Tem tá mais- errado. Vê não como tá certo. Não tá... Sinistro. Pois é, essa campanha do Ituano é invocada, né? A palavra é invocada, porque ele perdeu as 4 primeiras partidas. Perdeu para Chape, Operário, Novo Horizontino e Goiás. Daqui, Goiás é postulante. A Chape começou bem. Foi. A Chape começou bem o campeonato. Foi. Postulante mesmo é o Goiás. Novo Horizontino e Chape podem chegar. O Operário eu não acredito, apesar do belo começo. Então, ele perdeu um jogo em que ele tinha que tentar alguma coisa mais, que era o Goiás. Os demais ele perde de uma forma... Tem Mas alguma escalação do Ituano? Tem, vamos O botar agora, vamos botar jogo agora. do Goiás não foi passeio, não. Não, né? Foi não. Foi um joguinho chato pro Goiás. Mas veja O jogo tava duro e aí aquele aperreiozinho, uma hora ou outra, um aperreiozinho, aí o Goiás foi lá e matou eu o vi jogo. que tem o Jean Pierre, né, que ele jogou no Grêmio, né? Vou soltar o time Bom pra você. jogador. Então, Só o queria ver retrospecto do Ituano, Javinhas. Ele perdeu 13 dos 17 jogos que disputou nessa temporada entre Paulistão, Copa do Brasil e Série B. Vem de 8 derrotas Muita coisa. consecutivas. Só uma vitória. 8 jogos. E só venceu uma partida na temporada inteira. Na Uma segunda vitória, rodada do Paulistão. uma vitória, 3 Segunda empates, rodada do Paulistão. 13 derrotas, 8 mal marcados, 31 sofridos, foi rebaixado no Paulistão. Você só não botou quem é o primeiro. Tem que se impor. Você botou assim, é o segundo pior time dentre os 124. Procure quem é o primeiro. Veja, por que 124? 20 na... Hã? É o primeiro da Série B e o segundo entre todas as categorias. Pois é, eu quero saber quem é o Que é o pior. pior do que ele ainda. Audax do Rio. saudades. Tá na D, é? Cara dele. Tá, então vamos lá, para o torcedor contextualizar. São 124 times jogando futebol nas séries brasileiras. Porque você tem 20 na A, 20 na B, 20 na C e dá 60. Com mais 64 da Série D. Então você tem 124 times atuando. Desses 124 times, o Ituano só está na frente do Audax do Rio. Depois do Audax do Rio, o Ituano não tem... Entendeu porque eu estou dizendo? Que a gente pode Sim. botar um time misto. Não precisa ser nem Bauru. Só não bote queijo.
Não precisa ser americano, não precisa ser Bauru. Bota só misto. Fiambre, na tua época, Lúcio, fiambre e queijo. E um pãozinho já está suficiente. Se botar o queijo, aí subestima. Só o sanduíche de queijo subestima. Tu sabe o que é que eu sempre tenho uma mão atrás, um pé, um dedo, qualquer coisa dessa? Porque uma hora o time se recupera. Uma hora o time se recupera, né? E você não pode dar brecha para que Não, seja não pode. logo E com a gente né? tem uma fama, né? Mas é. A gente ressuscita defunto pra... Quando eu digo a gente, não é só esporte, não. É um Jogo jogo. para ver que o Sport ganhou no interior. Hã? No interior de São Paulo. 2019 contra o Botafogo e Ribeirão Preto. A A outra última vez que o Sport venceu um jogo no interior de São Paulo. E nunca ano? venceu Ituano. 2019. 5 anos atrás. 2-0 contra o Botafogo. 5 anos atrás. Vamos ver o time do Ituano, que o Jarbas está querendo analisar aqui. Coloca na tela o time do Ituano para a gente ver, por favor. Jefferson Paulinho, Léo Oliveira, Claudinho, Valber e Eduardo Diniz, Miqueias, Rodrigo, Eduardo Persson, Leozinho, Chatinho. Tony Esse Leozinho é Anderson. chatinho. Tony Anderson é bom jogador, centroavante. Tem um treinador rodado. Paiva e Alberto Valentim. Que a Tem um gente- treinador rodado. E foi Mas, cotado para vir para cá. Hoje eu escutei Chegou. uma entrevista do Jean Pierre. Não foi do Pode ser que tenha Ituano, eu acho que machucado, né? foi. Pode ser que tenha machucado, Não, ele né? estava dizendo. Jean-Pierre que foi do Grêmio, você está falando. Eu acho que sim, que era ele. Não, Procura saber o que tá não acontecendo jogou com o nenhuma Jean-Pierre. partida não aí nessas escalações do Ituano. Eu não me lembro dele no jogo, esse do Goiás. Esse Leozinho é que é chatinho. É, O Léo Tony é- Anderson é bom jogador. É. Alberto Valentim, Miqueias. treinador experiente, que teve bons momentos.